o nosso Deus. Bom dia, meus irmãos. Que a graça do Senhor seja conosco. Cumprimentamos também aqueles que nos acompanham costumeiramente pelo YouTube. E eu quero convidar os irmãos para que abramos no livro dos Provérbios, capítulo 27, nós vamos ler o versículo 19. Provérbios 27, versículo 19. Vamos ler juntos? Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Mais uma vez. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Vamos orar. Querido Deus, nós já lemos a Tua palavra nesta manhã, já falamos contigo, recebendo pela fé o perdão dos nossos pecados. Louvamos ao Senhor por meio de cânticos e agora nós queremos ouvir a Tua voz de maneira específica por meio deste texto que acabamos de ler. Pai, nós sabemos que o nosso entendimento acerca do Senhor é falho, porque nós somos falhos, limitados, finitos, e carecemos, portanto, de que o Senhor atue conosco e sobre nós, para que possamos, de maneira mais madura possível, compreender a verdade neste texto e assim também aplicarmos às nossas vidas aquilo que o Senhor requer de nós. Por isso, Pai, dá-nos graça nesta manhã, para que possamos, ao refletir sobre este texto, aprendermos um pouco mais sobre o Senhor e assim também nos comprometermos de maneira mais efetiva contigo, para crescermos na graça e no conhecimento de Teu Filho Jesus Cristo. Em nome dEle mesmo é que nós oramos, agradecidos. Amém. Meus amados irmãos, uma das atividades mais difíceis para o ser humano é o autoexame. Não é à toa que a palavra do Senhor, em muitos textos, nos adverte a que não julguemos precipitadamente as situações e as pessoas. O nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, numa das partes do conhecido Sermão do Monte, lá no capítulo 7, versículo 1, disse que nós não deveríamos julgar precipitadamente, porque aquele juízo que nós precipitadamente fazemos contra as pessoas é um juízo que também recairia sobre nós. No outro lugar, o Senhor Jesus Cristo disse que nós, quando quisermos julgar outra pessoa, devemos primeiro tirar dos nossos olhos aquela grande trave que nos impede de ver as coisas como devem ser, mas tirarmos esta trave a fim de depois tirarmos o cisco do olho do próximo. São muitos os textos que nos mostram como nós devemos, de fato, agir em relação às pessoas, evitando o juízo precipitado, evitando a crítica ácida, aquela crítica que vem a atrapalhar o crescimento do próximo e também a nossa relação com os outros. Mas, meus irmãos, além disso, a palavra de Deus nos diz que a maior dificuldade de todos nós é olharmos para dentro de nós mesmos. E a razão nem sempre é porque nós não queremos nos examinar. A razão principal é porque a crítica ou a autocrítica, ela envolve um aspecto profundo do nosso ser, que é o nosso próprio coração. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, diz que o coração, o nosso coração, é mais enganoso do que todas as coisas, e ele é desesperadamente corrupto. Portanto, quando nós queremos olhar para nós mesmos, quase sempre, na grande maioria das vezes, nós estamos diante de um juiz parcial.
um juiz que sempre tenderá a defender a sua própria causa. Nós temos muita dificuldade de apontar em nós mesmos os nossos defeitos, os nossos erros. Temos uma rapidez muito grande para apontar os defeitos do outro, mas, ao olharmos para nós mesmos, temos grandes dificuldades para fazer isso. E quase sempre nós minimizamos, diminuímos os nossos pecados, minimizamos os nossos erros, maximizamos os erros dos outros, para assim ficarmos como vitoriosos nesta grande questão ou nesta balança entre nós e o outro. Isto sempre foi assim, desde a queda. Quando Adão e Eva pecaram, os irmãos se lembram que a culpa foi sempre passada para o outro, a transferência de culpa. Não foi bem assim, foi a mulher que o Senhor me deu, mas a mulher ao mesmo tempo culpou a serpente. E a partir daí, toda a culpa era jogada no próximo. Caim, do mesmo modo, para justificar a sua atitude pecaminosa em relação a seu irmão, também julgou o próximo, dizendo que ele era aquele que foi o culpado da sua relação com Deus. De modo que todos nós, por causa do pecado, por causa do coração enganoso, tendemos muito mais a criticar os outros de maneira áspera, de maneira ácida, e minimizar as críticas em relação a nós mesmos. Nós sempre queremos ter a razão das coisas, sempre buscamos o brilho do foco, a glória para nós mesmos. E isso, meus irmãos, é o grande pecado que nós devemos combater. A Bíblia chama este pecado de orgulho, e não à toa, a primeira das bem-aventuranças do nosso Senhor, lá em Mateus, capítulo 5, verso 3, é a humildade. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A humildade é a contraposição ao orgulho, porque não há como nós nos aproximarmos de Deus sendo orgulhosos. Primeiro, é preciso nos despir do velho homem, retirar o orgulho do nosso coração, reconhecer a nossa falência e voltarmos humildemente para o Senhor. Somente assim nós receberemos as bênçãos que são prometidas por Deus na pessoa de Jesus Cristo. E este provérbio, curto, mas extremamente profundo, nos ensina algo da experiência humana. Os provérbios não são textos normativos, eles são textos reflexivos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que os provérbios não são ordens para nós, não são mandamentos do Senhor, mas eles são reflexões de um grande sábio, Salomão, na sua maioria das vezes, que, inspirado pelo Espírito do Senhor, analisando a vida e a experiência humana, trouxe conhecimento sábio, para que nós pudéssemos extrair deste conhecimento princípios fundamentais para a nossa vida. E aqui Salomão utiliza algo muito interessante, uma metáfora, que é uma comparação com algo que acontece na realidade, acontece na experiência humana, e ele aplica isso ao mundo espiritual. Ele diz, olha, assim como quando você olha para a água no rio, quando você olha para uma água que está empoçada, quando você olha para uma água que está numa bacia, aquela água, ela reflete o seu rosto. Quando você olha para essa água, você verá ali a sua imagem. Claro que, ainda que imperfeitamente, ainda que apenas os contornos, mas você será capaz de se observar. Portanto, a questão de Salomão aqui é o impacto que nós temos ao olharmos para aquilo que nos reflete, como nós olhamos para um espelho. E por isso a pergunta que nós fazemos é, quem somos diante do espelho? Quando você olha para você mesmo, quando você está diante de um espelho e você contempla o seu próprio rosto, quem é você? Quais são os seus desejos? Quais são as suas motivações? Onde está o foco da sua vida, a sua prioridade? É ali que você se reconhece. Quando nós estamos diante do espelho, quase sempre nós nos colocamos diante do espelho para nós transformarmos a nossa imagem, melhorarmos a nossa imagem, a fim de nos apresentarmos para as pessoas. Nós mesmos nos contemplamos e ali diante do espelho nós tentamos cobrir e encobrir as nossas imperfeições. Por meio de maquiagens, por meio do pentear do cabelo, nós olhamos para como estamos, mas
Tiago disse que uma pessoa que não cultiva no seu coração a palavra do Senhor é como alguém que olha no espelho de maneira breve, mas rapidamente ela desconhece quem ela é. Porque de fato é assim. Quando nós nos arrumamos, nós saímos dali com aquela impressão do nosso rosto. Mas ao longo do caminho, algumas coisas podem acontecer de modo a desfigurar o nosso rosto. Por exemplo, se for um dia muito quente, talvez a sua maquiagem pode ser prejudicada. E quando você chega no local, você já não é mais aquele como você saiu, como estava diante do espelho. Por isso as nossas irmãs têm o costume, por exemplo, de caminhar com um espelhinho, né, dentro da bolsa, para de vez em quando se lembra, olhar ali como está a sua aparência. Porque ela sabe que a sua aparência muda, desde o momento em que ela saiu do espelho, até o trajeto, ou até o lugar para onde ela vai chegar. Do mesmo modo, meus irmãos, é a caminhada cristã. A caminhada cristã também é assim. Nós nos colocamos sempre diante de um espelho. O espelho do cristão é a palavra de Deus. É para onde nós olhamos. O espelho da palavra de Deus, que é a nossa referência, ou a referência da nossa imagem, é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o espelho para o qual nós olhamos e contemplamos quem somos. É por meio da palavra do Senhor que nós somos mostrados, revelados. A nossa nudez, ela é revelada. Porque à medida que nós nos comparamos à palavra do Senhor, nós nos vemos imperfeitos. Nós percebemos o quanto os mandamentos do Senhor nos humilham, porque nós nunca seremos capazes de atender de maneira perfeita àquele ideal que é colocado por Deus. Portanto, nós somos confrontados pelo espelho da palavra do Senhor. E quando nós paramos diante deste espelho, que é a palavra, nós começamos a ver as nossas imperfeições, a nossa impureza, nós começamos a ver o nosso pecado, nós vemos a nossa iniquidade. E então existe um remédio, existe uma maquiagem, existe uma escova, um secador, existe todo um aparato de coisas que você pode usar para transformar a sua imagem. Estas coisas que nós usamos para transformar a nossa imagem chamam-se meios de graça. Os meios de graça são as formas dadas por Deus para que nós possamos nos acertar diante do espelho, para que nós possamos nos conformar à imagem de Deus na sua palavra. Portanto, quando nós buscamos a instrução na palavra do Senhor, quando nós oramos, quando participamos dos sacramentos, quando nós reunimos em comunhão com o povo de Deus, nós estamos nos aperfeiçoando, nós estamos tirando as nossas impurezas, nós estamos consertando a nossa imagem prejudicada, aquela imagem que foi totalmente destruída com a queda e que agora, olhada diante do espelho, passa a ser uma imagem restaurada. Veja que coisa maravilhosa. Portanto, quando nós nos olhamos diante da palavra do Senhor e perguntamos quem somos nós diante deste espelho, nós nos percebemos pessoas que são pessoas pecadoras, imaturas, falíveis, pessoas que dependem destes aparatos, destas ferramentas providenciadas por Deus para nos acertar, para consertar a nossa imagem. E aí, aqueles que são cuidadosos com a sua imagem, aqueles que desejam realmente testemunhar, ser a luz no fim do túnel e ser aquele brilho do reflexo da glória de Deus, esta pessoa, ela vai se maquiar, mas ela vai usar as ferramentas adequadas. Ela vai usar a palavra do Senhor, ela vai usar a oração, ela vai usar a ceia do Senhor, ela vai usar a comunhão dos santos, meios de graça, para se conformar à imagem do Senhor. E à medida que ela for se conformando à imagem, mais e mais a sua aparência refletida no espelho será uma aparência próxima de Jesus Cristo Senhor, que é o homem perfeito. Mas, meus irmãos, a pergunta prevalece, aquela primeira: por que é tão difícil fazermos isto? Por que é tão complicado, é tão complexo fazermos isso nós mesmos? Repito, porque o nosso coração é mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. E é por isso que Salomão, então, introduz a segunda frase deste provérbio. Ele diz: olha, se você olhar para o espelho, você verá o seu rosto, mas o homem, ele é o reflexo daquilo que está no seu coração. Assim como o rosto é refletido na água e você pode percebê-lo,
assim também o que o homem faz, o que o homem manifesta diante das pessoas, aquilo que nós falamos, a maneira como nós agimos, a maneira como nós respondemos às pessoas, as nossas escolhas no dia a dia, todas estas coisas refletem aquilo que está no nosso coração. Jesus Cristo disse isso em outras palavras. Ele disse que é do coração que procedem os maus desígnios, os pecados, aquela lista de coisas, o adultério, a inveja e todas outras aquelas situações que Jesus menciona. Jesus disse também, como nós veremos no culto à noite, que no coração é onde está o nosso tesouro. E tudo aquilo que a nossa boca fala, fala daquilo que está no nosso coração. De modo que o coração é, de fato, a sede central de todos os nossos desejos, todas as nossas emoções, da nossa racionalidade, dos nossos afetos. O que são afetos? Afetos é tudo aquilo que nos afeta. Ou seja, é aquilo que nos move, é aquilo que nos dá vontade ou gera em nós o desejo de fazer. Todos nós somos afetados por alguma coisa. Aliás, não é à toa que a palavra da língua portuguesa afetação tem a ver com orgulho, vaidade. Uma pessoa afetada é também uma pessoa orgulhosa. Por quê? Porque é uma pessoa que foi provocada, afetada por algo, e aquele algo faz com que ela se considere maior ou melhor do que os outros. Ao contrário, uma pessoa não afetada, uma pessoa que não cultiva esta afetação, ou este orgulho, esta vaidade, é uma pessoa humilde. É uma pessoa que reconhece as suas falências, as suas limitações, e ela se coloca no processo de autoexame. Então, meus amados irmãos, os afetos são tudo aquilo que controlam o nosso desejo, a nossa cobiça. Por isso o nosso Senhor Jesus Cristo disse que nós não devemos nos deixar dominar pela cobiça, pelos desejos do nosso coração. Porque os desejos do nosso coração são afetados pelas coisas que nós vemos, por aquilo com que nós convivemos. E cada dia mais nós desejamos coisas, nós cobiçamos, nós almejamos, e nós temos de tomar muito cuidado quanto ao que nós desejamos, o que nós queremos, o que é suficiente para nós. Os irmãos já perceberam que esta palavra suficiência, ela é uma palavra bastante relativa, ou seja, cada pessoa tem uma ideia do que é suficiente. E nós ficamos assim impressionados quanto a, entre aspas, insuficiência para alguns. Por exemplo, existem pessoas milionárias, bilionárias, mas que pensam não ter o suficiente. E estas pessoas sempre querem mais, mais e mais. Até que esse mais que elas desejam é exatamente o que as leva à ruína. Porque nunca encontram o que é suficiente. Outros, ao contrário, mesmo tendo pouco aos olhos da maioria, consideram aquilo que têm como suficiente. O apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo aos irmãos de Filipos, disse que tudo aquilo que ele tinha recebido deles, quanto a donativos, a ofertas, já lhe era suficiente. Ele disse: olha, irmãos, eu sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter fartura, e eu quero agradecer a vocês, porque vocês foram muito generosos para comigo, e vocês me deram o suficiente. Ele diz isso tanto em Filipenses, quanto também em Tessalônica, porque foram duas igrejas que participaram desse movimento de ofertas para o apóstolo Paulo durante o seu ministério. O que é suficiente para nós? O que nós desejamos? O que nós queremos para 2024? Quais são os nossos projetos? Qual é a sua prioridade? Qual é o seu foco? Pois bem, isto revelará quem é você. As suas escolhas para 2024 revelarão o que está no seu coração. Não pense você que as suas escolhas estão desconectadas da sua vida espiritual. Muito pelo contrário. Todas as suas escolhas, elas são reflexos daquilo que está no seu coração. A quem você deseja servir em 2024? Quem será o seu Senhor? Quais são as suas ambições? Qual é a sua cobiça? Onde você colocará o esforço do seu tempo? Com que você gastará mais tempo em 2024?
Com o que você gastará o seu recurso financeiro em 2024? Onde está Deus na sua vida? Qual o tempo você usará para ler a palavra do Senhor, para orar, para vir à igreja? Quais compromissos você tem que vão concorrer com os compromissos que você tem com o povo de Deus, com a igreja, com o dia do Senhor? Todas estas questões revelarão quem você é, revelarão onde está o seu coração. Meus amados irmãos, não se enganem, nós todos fazemos escolhas de prioridades. Nós sempre escolhemos aquilo que é mais importante para nós, sempre. Por mais que você tente se justificar dizendo, pastor, mas aconteceu isto ou aquilo, lembre-se, as suas escolhas revelam quem você é, em todas as circunstâncias e situações. Não adianta, se você diz sim, se você diz não, até quando você não diz nada, mantém o silêncio e se coloca sobre o muro, você está dizendo alguma coisa, e isto reflete o que está no seu coração. Isto mostra quem você é. Todos nós somos assim. Todos nós somos assim. A nossa escolha, meus amados irmãos, é sempre uma escolha poderosa. Eu li recentemente num livro a história de um homem que... um grande executivo norte-americano de uma grande empresa, e ele então tinha muito trabalho, muita atividade para fazer, e naquele dia era o dia do nascimento da sua filha. E ele então, ali, cheio de reuniões, cheio de coisas, o chefe liga e o convoca para uma reunião de emergência. Ele então, em cima do muro, acabou dizendo, eu vou, mesmo desejando estar com o nascimento da sua filha. Mas ele foi para a reunião. O problema é que esta filha nasceu, viveu pouco tempo e depois faleceu. E ele estava na reunião. A sua esposa arrasada no hospital, agora com a filhinha morta, e o marido preocupado com o seu trabalho. Naturalmente, esta é uma perda que ele carregará para o resto da vida. Por quê? Porque ele fez a escolha errada. O que é mais importante? É a nossa família? É o tempo que nós temos com a nossa família? Ou são os nossos negócios? O que é mais importante? O tempo que você tem com Deus, com a igreja do Senhor, ou seus objetivos temporais? O nosso Senhor Jesus Cristo foi tão claro, dizendo, não acumuleis para vós tesouros neste mundo, porque traça e ferrugem corrói. Acumulem tesouros eternos, porque esses não vão se perder. Portanto, o que é mais importante para você? O que você acha mais importante? Treinar o seu filho para ser um grande médico? Ou treinar o seu filho para ser um crente fiel ao Senhor, salvo em Jesus Cristo? Isso faz toda a diferença. Você pode fazer as duas coisas? Claro que pode, mas você precisa saber que uma delas prevalecerá. O seu filho talvez se torne um grande médico, respeitado, mas longe de Deus, ausente do Senhor, e vai para o inferno, com o seu diploma da UFMG. Mas talvez ele pode ser um grande médico também, mas um grande médico crente no Senhor Jesus Cristo, que ama a Jesus sobre todas as coisas. Por quê? Porque você soube escolher a coisa certa. O que Salomão está falando é isso, meus amados irmãos. Nós não conseguimos fingir para nós mesmos, porque aquilo que nós fazemos, aquilo que nós escolhemos, aquilo que nós pensamos, é simplesmente o reflexo do nosso coração. Não pense você que as respostas que nós damos às pessoas, as escolhas que nós fazemos no dia a dia, estão alheias ao mundo espiritual. Repito, elas refletem aquilo que nós somos espiritualmente, a nossa relação com Deus. Da mesma maneira como o reflexo do nosso rosto brilha na água, assim também aquilo que nós fazemos revela quem nós somos de verdade. Nós podemos até tentar fingir para as pessoas, mas isso será impossível, porque a boca fala do que está cheio o coração. No fundo, nós perceberemos, e as pessoas perceberão quem nós somos, as nossas escolhas, as nossas prioridades. Às vezes, nós insistimos com as pessoas a respeito dos seus compromissos na igreja, por exemplo.
Às vezes, nós ficamos entristecidos quando alguns irmãs assumem cargos, assumem responsabilidades e não cumprem essas responsabilidades como deveriam cumprir, pelo menos na nossa perspectiva, e nós ficamos pensando, por que essas coisas ocorrem? Bom, a resposta é simples, porque a pessoa não considera no seu coração aquilo como algo importante. Há outras coisas importantes para ela fazer. E aquilo passa a ser apenas um segundo plano, terceiro, quarto, quinto, talvez até um 10º plano, quando sobrar algum tempo. É por isso. Prioridade não é plural, prioridade é singular. Uma coisa ela está em primeiro lugar ou não está em primeiro lugar. O segundo lugar nunca é campeão. O vice-campeão é apenas uma maneira, digamos, agradável de se dizer, bom, a pessoa lutou, chegou, mas não conquistou, não levou. O que vale mesmo é ser campeão. Essa história de que competir é importante é uma história para derrotado. Como dizia Ayrton Senna, né? Ayrton Senna tinha essa frase, ele disse, olha, eu não admito chegar em segundo lugar. Eu quero ser campeão, eu quero chegar em primeiro lugar. O primeiro lugar é que levanta o troféu. E é isso mesmo. Na corrida cristã, nós não temos que nos preocupar apenas em competir. Eu tenho que chegar em primeiro lugar. Claro que não é uma concorrência com as pessoas, mas é um alvo com você mesmo. É uma concorrência com você mesmo. É você saber que você pode ser um crente melhor em 2024 do que você foi em 2023. É você colocar no papel aquelas coisas que te prejudicaram, aquelas coisas que foram obstáculos, pedras de tropeço, e retirá-las. Irmãos, nós temos muitas dificuldades de jogar fora aquilo que nós não vamos usar mais. Os irmãos já perceberam isso? E eu falo por experiência própria. Existem muitos livros lá em casa que eu preciso jogar fora, mas não consigo. São livros que eu sei que eu nunca vou ler, que eu nunca vou usar, que não me servem mais. Mas está lá ocupando espaço da minha estante. Minha esposa todo dia fala, arruma esse quartinho, arruma esse quartinho. E está ali, lá, e eu não consigo. Mas eu vou conseguir, se Deus quiser. Tem coisas que a gente precisa jogar fora, não adianta. Sempre tem um quartinho de coisas que você sabe que não vai usar nunca, mas você guarda pensando assim, quem sabe um dia o meu bisneto vai usar essa apostila, né? Quem sabe daqui... A gente fica tentando racionalizar aquilo que nós sabemos que não tem justificativas. Assim também é na vida cristã, percebem? Há coisas que nós cultivamos na vida cristã como se elas fossem importantes para nós, mas elas não servem, elas não prestam. Jogue fora. Aquilo que está atrapalhando você não serve para ajudá-lo na caminhada cristã. Os irmãos se lembram de um texto que fala sobre isso. Hebreus capítulo 12. O que é que Hebreus 12, 1 fala? Fala o seguinte, que ali há uma grande nuvem de testemunhas e que nós temos que tirar de nós o quê? O peso que tenazmente nos assedia. Aquele peso, aquele pecado, aquelas coisas que ficam grudadas em nós. Os nadadores modernos, eles desenvolveram uma técnica de usar roupas, que são roupas especiais, que elas praticamente eliminam qualquer atrito com a água. Qualquer atrito com a água, porque eles entendem que qualquer tipo de atrito, de obstáculo, vai atrapalhá-los naqueles milésimos de segundo que eles precisam ter para chegar na batida ali à beira da piscina. Os carros de Fórmula 1 hoje são desenvolvidos com a aerodinâmica toda especial para reduzir todo tipo de atrito, de obstáculo com o vento. Os corredores, os atletas, aqueles que fazem atletismo, eles também treinam até mesmo a posição dos seus corpos. A maneira como eles se colocam, dependendo da fisiologia da pessoa, ele precisa se orientar. E o treinador faz com que ele corra o movimento de menor resistência do ar. É isso que Hebreus 12, 1 fala conosco em relação à vida espiritual. Há coisas que nos atrapalham na corrida cristã. Há obstáculos, existem atritos que são prejudiciais para nós. Sabe o que nós devemos fazer com estas coisas? Tirar. O que tem te atrapalhado a prosseguir a vida cristã? O que tem atrapalhado você a ser mais fiel a Deus? É o seu emprego? Pede a Deus para te dar um outro emprego. Eu sei que você precisa do seu salário. Eu sei disso. Mas não adianta nada você cultivar o seu salário aqui, neste mundo, sem adquirir o conhecimento eterno.
Diga assim: Deus, eu quero servir o Senhor melhor. Eu quero estar disposto todo domingo, dia do Senhor, para estar na casa do Senhor, com o teu povo. Por favor, Senhor, me dê um emprego que favoreça isso. E Deus vai te dar, eu tenho certeza. Sabe por que Ele vai te dar? Porque para o Senhor é mais importante você estar na casa do Senhor do que no outro lugar, no domingo. Ninguém mais do que Ele sabe disso e deseja isso. Portanto, estas coisas precisam ser pensadas, meus irmãos, à luz da eternidade. O que tem te atrapalhado na corrida cristã? Não dê desculpas. O seu coração é que cultiva estas coisas. Por isso, nós lemos aqui no texto de Provérbios 3. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. É do coração que vem tudo aquilo que nós desejamos, os nossos afetos. E é o coração que revela quem nós somos. Sonda-me, ó Deus, sonda-me o coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Que esta oração, meus amados irmãos, seja contínua nas nossas vidas. E que 2024 possa ser aquele ano em que todos nós coloquemos o nosso coração à prova, mesmo que nós não consigamos nos julgar, mas entreguemos para Deus, assim como fez o salmista nesse texto que eu acabei de citar, lembrando aquilo que o nosso Deus disse a respeito de Davi e de Saul, quando disse: olha, o homem vê aquilo que é exterior, o homem vê a aparência, Deus, contudo, vê o coração. Que o nosso coração seja visto pelo nosso Deus como um coração justo, como um coração quebrantado, contrito. Sabe por quê? Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Tenha certeza disso. Coloque o seu coração na presença do Senhor. Guarde o seu coração, porque ele de fato reflete aquilo que você é. Vamos orar? Querido Deus, nós somos tão falhos e tão lentos para percebermos as necessidades que temos em relação à nossa vida espiritual, que nós, primeiramente, queremos pedir perdão ao Senhor, porque nós perdemos oportunidades grandiosas de evoluirmos na nossa relação contigo, mas desprezamos estas oportunidades por causa da obtusidade do nosso coração. Somos lentos, somos preguiçosos muitas vezes, negligentes quanto aos meios de graça, e nós te pedimos perdão por isso, Senhor. Ao mesmo tempo, nós compreendemos, como lemos também aqui nesta manhã, e o teu servo muito bem destacou, as tuas misericórdias, elas se renovam toda manhã, e esta é a razão de nós não sermos consumidos. Mas, ó Deus, o teu servo, naquele caso, disse também que a porção dele é o Senhor. Ou seja, o Senhor era para o teu servo, o profeta, a maior herança, o maior bem. E o nosso desejo é que também em nós o Senhor seja o primeiro lugar. O Senhor também seja a nossa porção, para que nós consigamos perceber, embora não conseguiremos contar, porque excedem os grãos de areia, as bênçãos do Senhor sobre nossa vida e as misericórdias do Senhor que se renovam cada manhã. Que o Senhor nos dê graça para que em 2024 nós possamos verdadeiramente renovar o nosso compromisso contigo, nós possamos questionar a nossa vida, o nosso pacto, a nossa relação com o Senhor e buscarmos, ó Deus, uma intimidade mais profunda, uma intimidade mais substancial, mais próxima, de fato como um amigo, ou até mais, como um filho de verdade, se aproxima daquele Pai que é doador de todas as coisas. Que o Senhor nos ajude a desejarmos isso em nosso coração, e que o Senhor nos dê forças para eliminar aquelas coisas que são obstáculos na nossa relação com o Senhor. Nós sabemos, Pai, às vezes é difícil eliminar estas coisas, mas nós cremos que pela Tua graça,
o Senhor nos dá forças suficientes para sabermos eliminar e dizer não àquelas coisas que nos separam de Ti. Que o Senhor nos ajude, para que assim todos os dias caminhemos mais e melhor para o Senhor, sabendo que o Senhor é o nosso pastor e que o Senhor provê todas as coisas necessárias para a nossa vida e para o nosso crescimento espiritual. E agora, Pai, quando participarmos da mesa do Senhor, desta ceia, que o Senhor possa utilizar este meio de graça para reforçar ainda mais em nosso coração este compromisso que acabamos de fazer. Que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude, e a cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, Pai, que possam ser, Senhor, provocados, possam ser incitados mesmo, adiante da participação desta ceia, realizarem um novo compromisso contigo, para que no próximo ano, que se inicia já amanhã, possa, ó Deus, assim, assumir um novo compromisso de buscar o Senhor de uma maneira mais efetiva, buscar o Senhor de uma maneira mais íntima e assim se tornar cada vez mais crente em Cristo Jesus. Pai, dá-nos graça, é o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém.